Você já imaginou um único drone derrubando uma embarcação russa que vale milhões de dólares? Pois foi exatamente isso que aconteceu. E não foi qualquer navio, foi uma peça rara, crucial para a força naval da Rússia, simplesmente apagada do mapa no Mar Negro. Este episódio ocorreu em 10 de setembro de 2025, perto da cidade portuária russa de Novorossiysk, e foi confirmado pela principal agência de inteligência da Ucrânia. Eles revelaram que forças especiais ucranianas conseguiram localizar e atacar um navio multiuso da classe MPSV-07, uma das joias da frota russa no Mar Negro. Imagine a tensão no ar, o zumbido silencioso do drone enquanto voava, aproximando-se cada vez mais, até atingir com precisão mortal a ponte de comando da embarcação. Ali estavam instalados os sistemas de navegação e comunicação mais valiosos, o cérebro, do navio. Com cerca de 73 metros de comprimento e quase 17 metros de largura, esse gigante é reforçado para enfrentar as regiões geladas, equipado para diversas missões, desde resgates a operações subaquáticas com mergulho e sondagem do fundo do mar. No momento do ataque, essa embarcação estava em missão de reconhecimento eletrônico, monitorando os arredores da Baía de Novorossiysk, onde a Rússia concentrou os remanescentes da sua frota no Mar Negro. Isso não é coincidência. Após uma série de ataques ucranianos em regiões estratégicas, como a Crimeia, onde radares caros foram destruídos e bunkers de aeródromo foram estourados, os russos foram forçados a recuar para áreas aparentemente mais seguras como essa baía. Mas a Ucrânia não para. Eles têm intensificado sua ofensiva contra a marinha russa, acumulando sucessos que abalam o poder naval do inimigo. O golpe que a Ucrânia desferiu é especialmente contundente por dois motivos. Primeiro, cada navio da classe MPSV-07 custa cerca de 60 milhões de dólares, uma verdadeira fortuna. E essa imensa quantia foi neutralizada por um único drone, uma arma relativamente barata em comparação. Essa estratégia tem sido uma marca ucraniana, usar tecnologia simples porém eficaz, para causar danos bilionários às forças russas. É um verdadeiro jogo de custo-benefício que está exaurindo os cofres do Kremlin. A guerra, afinal, é um monstro voraz que devora dinheiro sem parar. Manter tropas, treinar soldados, fabricar armas, manter veículos. Tudo isso exige investimentos astronômicos. Os gastos da Rússia ao longo desse conflito já ultrapassaram o imaginável, e os custos causados pelos ataques ucranianos só aumentam a pressão. A economia russa desfalece, bancos enfrentam dificuldades graves, e a população sente o peso do aumento dos preços e das taxas de juros. Até mesmo no topo da hierarquia, há uma luta interna acirrada, com purgas que tentam desesperadamente recuperar recursos ao custo de sacrificar aliados poderosos. Quando rifles comuns derrubam navios caros, isso não passa despercebido em Moscou. Um navio como este não apenas desaparece do tabuleiro de guerra, mas cria um buraco estratégico que precisa ser preenchido. Ainda que não tenha sido destruído por completo, o dano exigirá meses de reparos milionários. Tempo em que a frota russa perderá uma capacidade vital de reconhecimento, resgate e até sabotagem no Mar Negro. E o pior para os russos, eles não têm muitos desses navios. Registros públicos indicam que apenas 5 unidades estão em operação, com uma a caminho. Desses, um agora está fora de combate. Isso significa que sua marinha enfrenta uma redução crítica, enquanto a Ucrânia ganha terreno e confiança para seguir atacando. Recentemente, em 28 de agosto, a Ucrânia já havia marcado outro golpe impressionante. Com um drone de longo alcance, atacaram e incapacitaram um navio de guerra russo a mais de 350 quilômetros de distância, na costa do Mar de Azov. Esse navio, armado com mísseis cruciais para os bombardeios russos, foi deixado praticamente cego após seu sistema radar ser destruído numa primeira fase da missão, para só então receber golpes diretos na estrutura. Aquela ação revelou ao mundo o domínio crescente que a Ucrânia tem sobre o uso de drones em combate, um campo que há poucos anos seria inimaginável de ser explorado com tanta eficiência. Desde então, o cenário naval russo tem sido palco de ataques audaciosos, que mexem com toda a estratégia do Kremlin e abrem portas para avanços ainda maiores de Kiev. Se uma embarcação valiosa pode ser derrubada pelo zumbido silencioso de um único drone, o que mais estará por vir? A pergunta não quer calar, enquanto as águas do Mar Negro fervem em silêncio, e a resposta pode transformar para sempre a guerra que parecia sem fim. No dia 10 de setembro de 2025, uma nova derrota russa nos mares negros reverberou pelo mundo. Um navio de guerra altamente estratégico da frota do Mar Negro da Rússia foi atingido por drones ucranianos, e não era um navio qualquer. Este era um MPSV-07, uma embarcação valiosa e raríssima, cuja perda deixará a marinha russa em uma posição muito mais fraca.
A missão ocorreu próximo ao porto de Novorossiysk, onde a inteligência ucraniana, através do GUR, revelou que suas forças especiais conseguiram localizar e atacar um alvo naval significativo. O vídeo postado no Telegram mostrava o drone voando em direção ao alvo, até que um golpe certeiro atingiu a ponte do navio. Ali sistemas de navegação e de comunicação essenciais foram severamente danificados, elevando o custo da reparação que pode ser inestimável. Este MPSV-07, medindo 73 metros de comprimento e equipado para realizar missões multifuncionais incluindo resgates e busca, estava então em uma missão de reconhecimento eletrônico. Seu armamento incluía complexos de mergulho e dispositivos controlados remotamente, permitindo atividades de vigilância em águas estratégicas, como a Baía de Novorossiysk. Este ataque é mais um sintoma da estratégia ucraniana de explorar vulnerabilidades na frota russa, que tem sido forçada a mudar suas embarcações para áreas mais seguras, especialmente devido a sucessivos ataques em Crimeia. O impacto disso é imenso. Cada MPSV-07 está avaliado em cerca de 60 milhões de dólares, e com uma fração desse custo, o exército ucraniano teve êxito. É um lembrete sombrio de que a guerra, além de conflitos e combates, é também sobre dinheiro. Manter uma guerra exige investimentos substanciais, e a Rússia tem visto suas finanças se desmoronarem sob o peso de custos operacionais elevados e a destruição de equipamentos caros. A economia russa, já debilitada, enfrenta dificuldades crescentes. Além disso, com cada nova perda naval, o Kremlin vê seus recursos se esvaírem, enquanto soldados e armamentos tornam-se cada vez mais raros. O controle da marinha sobre o Mar Negro, essencial para a Rússia, agora está sob aviso, com as forças ucranianas se provando cada vez mais eficazes em suas operações. E se uma interrupção adicional nas operações navais russas ocorrer, qual será o próximo passo de Kyiv na luta pela supremacia nas águas que cercam seu país? Até aqui vimos o quanto a Rússia tem investido bilhões na guerra, aumentando seu orçamento militar a cada ano, gastando fortunas em armas, treinamento e recrutamento. Apesar disso, a Ucrânia não para de causar prejuízos estratégicos ao inimigo, atingindo equipamentos caros que enfraquecem a máquina de guerra russa. Mas o castigo não para por aí. Além de pagar caro para manter seu exército, o Kremlin agora arca com o custo das perdas monumentais causadas pelas ações ucranianas. Aeronaves como caças e bombardeiros, tanques, veículos blindados, estações de radar, sistemas de defesa aérea, até grandes alvos logísticos como refinarias, oleodutos e instalações de armazenamento. Tudo isso representa um rombo gigantesco nas finanças russas. A economia russa está em frangalhos. O Fundo Nacional de Riqueza despencou, bancos enfrentam crises profundas, e a população sofre com juros altíssimos e preços absurdos dos produtos básicos. No mais alto nível, dentro do próprio Kremlin, Vladimir Putin e agentes do FSB comandam uma purga assustadora, uma tentativa desesperada de recuperar riqueza confiscando os bens de generais, ministros e oligarcas, que se tornam bodes expiatórios dessa crise. Quando um navio valioso como este é atingido por um simples drone, não é um incidente qualquer para Moscou. É um problema colossal, um novo prejuízo que a Rússia terá que absorver. Embora o navio não tenha sido destruído por completo, ele ficou tão danificado que vai exigir consertos milionários que podem durar meses ou até mais. Isso significa que as forças russas ficarão sem essa embarcação vital nesse período, perdendo as vantagens únicas que o navio oferece. Ora, isso poderia ser suportável se a Rússia tivesse várias unidades desses navios MPSV-07 para substituir o danificado, mas não é o caso. Registros públicos mostram que existem apenas cerca de 5 desses navios na frota russa, com só mais um em construção, um número extremamente limitado. E isso explica por que esse ataque causou tamanha comoção. Acontece que o Kremlin dispõe de poucas dessas embarcações multifuncionais, que são cruciais para missões de reconhecimento, resgate e salvamento no Mar Negro. Eliminando uma delas, a Ucrânia não só danificou um investimento milionário, cerca de 60 milhões de dólares por unidade, mas também deu um golpe direto na capacidade naval russa na região. Só de pensar o que acontece nos bastidores do Kremlin, onde esse golpe é sentido como um baque econômico e estratégico tremendo, já é de tirar o fôlego. Será que a Rússia pode se dar ao luxo de perder ainda mais essas peças-chave? Ou esse ataque é só o começo de um pesadelo ainda maior na frota russa? A resposta pode estar no que acontece nas próximas semanas. Até agora, sabemos que a Rússia possui apenas 5 desses navios do tipo MPSV-07, com outros supostamente em construção. Esse dado já aponta para a grande importância do ataque ucraniano, pois derrubar um desses barcos significa enfraquecer profundamente as capacidades navais russas no Mar Negro.
Mas o que torna essa ação ainda mais impactante? Os especialistas do GUR, o Serviço de Inteligência Militar Ucraniano, juntamente com as forças especiais, usaram um drone de combate fabricado na Ucrânia, que atingiu com precisão cirúrgica a ponte de comando do navio. Ali ficam os equipamentos vitais de navegação e comunicação. A explosão danificou o sistema de interceptação eletrônica, essencial para as operações da frota, deixando o navio fora de combate por reparos que deverão custar milhões e levar meses. Imagine agora, com apenas 5 navios desse modelo disponíveis, a perda de um deles paralisa a capacidade russa de reconhecimento, salvamento e até operações de sabotagem no Mar Negro. É como tirar uma peça-chave de um tabuleiro já desequilibrado. Para Moscou, isso representa uma complicação estratégica imensa. Para Kiev, uma oportunidade dourada. Com um navio a menos patrulhando a Baía de Novorossiysk, porto estratégico russo, as forças ucranianas podem aumentar a pressão, avançando em ataques ainda mais audaciosos contra a frota do Mar Negro. Será que veremos nos próximos dias novos alvos russos sendo abatidos? A resposta está carregada de tensão. E não para por aí. No fim de agosto, a Ucrânia realizou outra operação surpreendente. Um drone FPV de longo alcance derrubou a corveta russa Buyan-M no Mar de Azov, a mais de 350 quilômetros do ponto de lançamento. Um golpe que parecia impossível até pouco tempo atrás. Esse navio, altamente armado com mísseis de cruzeiro calibruzados pelo Kremlin em bombardeios contra cidades ucranianas, foi eliminado em um instante. Você pode imaginar a sensação da tripulação russa, assistindo à perda do radar e à invasão silenciosa de drones vindos do nada? O navio passou de uma fortaleza a um alvo indefeso no piscar de olhos. Que impacto isso terá para o moral das tropas russas e para a própria estratégia militar do Kremlin? Esses ataques nos mostram uma transformação nas guerras modernas. Com drones acessíveis, tecnologia bem empregada e inteligência afiada, a Ucrânia está desmantelando peças fundamentais da marinha russa, disparando um golpe financeiro e psicológico enorme. E você? Acredita que Moscou conseguirá se recuperar dessa sequência de humilhações? Ou será esse o começo de um declínio ainda mais dramático no poder naval russo? A próxima jogada pode mudar tudo. Nosso último episódio mostrou o poder crescente da Ucrânia no mar. Drones ucranianos conseguiram eliminar um navio russo equipado com mísseis Kalibr, colocados estrategicamente na Baía de Tenril. O ataque foi rápido e certeiro, surpreendendo até os mais experientes analistas militares. Mas o que exatamente aconteceu a seguir? Como foi possível que uma embarcação tão sofisticada e armada fosse tão vulnerável? Prepare-se para descobrir os detalhes dessa ofensiva que assustou o Kremlin. Graças ao trabalho minucioso da principal diretoria de inteligência da Ucrânia, o GUR, em parceria com as forças especiais do país, essa operação foi realizada em 2 etapas calculadas. Primeiro, um grupo focou na destruição do sistema de radar do navio de mísseis do projeto 21.631 Buyan-M. Imagine uma máquina que funciona como os olhos e ouvidos da embarcação. Radares MP231, 2 para navegação, e o avançado 5P, 26M1 positivo. M1 de varredura por fase. Em questão de segundos, esses sensores, que garantem a detecção de ameaças e inimigos, foram apagados. De repente, o Buyan-M ficou cego, completamente vulnerável. Daquele momento em diante, sua tripulação não sabia se outro ataque estava prestes a cair sobre eles. Estavam à mercê das forças ucranianas. E acredite, a Ucrânia não estava disposta a dar trégua. Então começou a segunda fase da ofensiva. Soldados de forças especiais lançaram novos drones, desta vez mirando diretamente no casco do navio, com a clara intenção de causar o máximo de dano possível. Câmeras capturaram cenas intensas da investida e pouco depois a inteligência ucraniana divulgou um relatório detalhado, acompanhado por um vídeo impressionante. O navio, símbolo da força russa na região, virou alvo certo de uma célula implacável, o GUR, ao lado da unidade especial primário. Na Baía de Azov, próximo à Crimeia temporariamente ocupada, o Buyan-M, que carregava um arsenal letal de mísseis Kalibr, foi atingido. O primeiro golpe veio do ar, com drones derrubando o radar. Em seguida, forças especiais atacaram diretamente a lateral da embarcação, buscando desabilitá-la de vez. O impacto foi brutal. O navio, parte crucial da defesa naval russa, sofreu danos graves que o tiraram da linha de frente. A mensagem foi clara e a Ucrânia domina cada vez mais essa guerra tecnológica, atingindo alvos à distância, a centenas de quilômetros com precisão assustadora. Agora resta saber, o Kremlin conseguirá recuperar esses prejuízos? Ou essas derrotas vão se acumular, minando ainda mais a presença russa no Mar Negro? Uma coisa é certa, o jogo naval está virando. A próxima investida pode mudar tudo.
Você já imaginou como um único ataque de drone pode desestabilizar uma poderosa armada naval? No dia 28 de agosto de 2025, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram algo que parecia impossível: derrubar uma corveta russa da classe Buyan M com um drone de longo alcance. Essa embarcação, equipada com mísseis de cruzeiro calibre capazes de lançar ataques devastadores, estava no Mar de Azov, distante mais de 350 quilômetros do local onde o drone foi lançado. A precisão e a audácia dessa investida provaram que o domínio da guerra por drones está mudando o jogo, tornando as águas russas um campo de batalha cada vez mais perigoso. Mas o que realmente aconteceu a bordo dessa corveta russa? Como a rejeição do radar levou a tripulação à beira do caos? Na última parte, vimos como as forças especiais ucranianas, apelidadas de fantasmas, conseguiram inutilizar o radar da Buyan M com o primeiro ataque de drone, deixando o navio praticamente cego. Era apenas o começo de uma ofensiva meticulosa e brutal. A corveta, com 73 metros de comprimento, deslocamento em torno de 950 toneladas e capaz de alcançar 46 km por hora, estava armada até os dentes. Ela carregava até 8 mísseis calibre, armamentos antiaéreos Igla, um M, um canhão A-190 de 100 mm e diversas metralhadoras, além de sistemas avançados de comunicação e navegação. Apesar de toda essa potência tecnológica, o navio nada pôde fazer quando uma nova onda de drones o atacou, mirando diretamente em sua lateral. Um estrondo cortou o silêncio do mar, enquanto a Buyan M era forçada a abandonar sua missão na Baía de Temitskaya, amargando danos severos. É impressionante pensar que apenas 15 corvetas da classe Buyan foram construídas e dessas, 12 pertencem à versão Buyan M. Isso significa que cada perda pesa muito para a Marinha Russa, não apenas pela eficácia do ataque, mas pelo impacto estratégico direto. Essa escassez faz com que a destruição, ou mesmo paralisação temporária, de uma única embarcação tenha um efeito avassalador, reduzindo a capacidade da Rússia de lançar seus mísseis de longo alcance e diminui seu domínio no Mar Negro e adjacências. Você consegue imaginar o desespero dos oficiais russos, vendo um recurso tão valioso sendo destruído por uma arma relativamente barata e invisível aos sistemas de radar mais sofisticados? Essa batalha silenciosa lança um novo olhar sobre o poder das pequenas forças escondidas, mostrando que às vezes o menor inimigo pode desmoronar o gigante. Mas será que a Ucrânia vai parar por aí? Essa ofensiva militar usou drones mais simples e acessíveis para causar prejuízos milionários às forças russas repetidas vezes. A recente perda do MPSV-07, um navio multifuncional raro, apenas reforça essa estratégia implacável de desgaste. Cada ataque é um golpe que desgasta a economia russa, já fragilizada por anos de conflito e sanções, custando bilhões em equipamentos caros e desafiando a capacidade do Kremlin de manter sua frota ativa e funcional. Afinal, como balancear a escalada dos custos se o inimigo consegue atingir pontos vitais com instrumentos tão pequenos e quase invisíveis? A cada drone lançado, a Rússia perde mais do que um navio, perde a vantagem estratégica e parte da sua força no mar. O que acontecerá agora com a Marinha Russa enfraquecida e seus recursos limitados cada vez mais expostos? Será que essa guerra tecnológica dos drones será o ponto de virada nesse conflito? As próximas semanas serão decisivas, e o que está em jogo não é apenas o controle das águas, mas a própria sobrevivência das forças armadas russas diante de uma ofensiva inovadora e impiedosa. Prepare-se para entender como a combinação de técnica, coragem e tecnologia está transformando, aos poucos, o destino dessa guerra. Em meio à crescente tensão no Mar Negro, mais um navio de guerra russo foi retirado de ação, desta vez graças a drones ucranianos. Mas não era um navio qualquer. Tratava-se de uma embarcação rara e de alto valor, e a perda dele significará um enfraquecimento significativo para as forças navais da Rússia. Esse incidente ocorreu no dia 10 de setembro, próximo à cidade portuária de Novorossiysk. A inteligência ucraniana confirmou em um comunicado que suas forças especiais atacaram com sucesso a embarcação da frota russa. O ataque foi registrado em vídeo, mostrando a trajetória do drone enquanto se aproximava do alvo, até atingir diretamente a ponte do navio, onde estão os sistemas de navegação e comunicação mais importantes. O navio em questão, um MPSV-07, tem cerca de 73 metros de comprimento e 16,6 metros de largura. É designado como um navio de uso múltiplo e pode ficar no mar por até 20 dias. Equipado com tecnologia avançada, era utilizado para missões de reconhecimento em apoio à frota russa. Antes do ataque, o MPSV-07 estava sob vigilância, realizando operações de reconhecimento eletrônico para proteger a Baía de Novorossiysk.
Com a perda de mais uma embarcação, a Rússia se vê em uma posição vulnerável, já que seus recursos no Mar Negro estão se esgotando. Recentemente, muitas de suas forças navais foram realocadas para áreas mais seguras, longe da península da Crimeia, um reflexo dos sucessivos golpes aplicados pela Ucrânia. Nos últimos meses, as forças armadas ucranianas intensificaram seus ataques contra os navios russos, causando danos significativos. Cada MPSV-07 custa cerca de 60 milhões de dólares, enquanto o drone que o atingiu tinha custo muito inferior. Este é o padrão dos ataques ucranianos, que frequentemente trocam armas simples por danos significativos aos alvos russos, economizando recursos enquanto causam grandes prejuízos ao inimigo. A guerra, como sabemos, é uma questão financeira. Os custos para sustentar um conflito são imensos, e a Rússia já gastou bilhões com sua máquina de guerra. O impacto financeiro dessas perdas, como a do MPSV-07, é um golpe duro para o Kremlin, que enfrenta uma economia deteriorada e uma população lidando com altas taxas de juros e inflação crescente. Com a perda deste navio, as capacidades de reconhecimento e salvamento da Rússia no Mar Negro foram severamente comprometidas. O Kremlin, que já possui um número limitado de embarcações deste tipo, sentirá o impacto ao tentar repor as lacunas em suas linhas de defesa. Sem um número suficiente de MPSV-07, a Rússia poderá se ver incapaz de lançar seus mísseis cruzeiros mortais com eficácia, o que salvará vidas na Ucrânia e limitará a destruição em cidades como Kyiv. A batalha pelo Mar Negro está longe de acabar. No mesmo mês, em 5 de setembro, outra ação bem-sucedida das forças ucranianas resultou na destruição de um barco patrulha e diversos equipamentos militares russos. Drones ucranianos lançaram um ataque coordenado que culminou em danos a múltiplos alvos, incluindo um barco do tipo BL-680 e sistemas de radar. Cada ataque que resulta na perda de uma embarcação russa, mesmo as menos valiosas, representa uma vitória para a Ucrânia. A guerra pode parecer distante para muitos, mas os ecos das batalhas no Mar Negro são frutos de estratégias bem pensadas e ações ousadas das forças ucranianas, que provam cada vez mais serem capazes de realizar operações de alta precisão à medida que dominam a guerra de drones. A situação se torna ainda mais intrigante ao notarmos que atualmente apenas 15 corvetas da classe Buyan foram construídas, sendo que apenas 12 pertencem à categoria Buyan M. Isso significa que cada perda, como a do MPSV-07, tem consequências muito maiores para a capacidade da Rússia de projetar poder naval e executar seus ataques com mísseis. À medida que o jogo se intensifica, a pergunta que se coloca é: quanto mais a Ucrânia pode aproveitar essa vantagem antes que a Rússia reaja? A resposta poderá definir o futuro da região e a dinâmica do conflito em andamento. No dia 10 de setembro de 2025, um incidente notável ocorreu no Mar Negro. Uma embarcação russa, parte da frota do Mar Negro, foi significativamente danificada por drones ucranianos. Este não era um navio qualquer. Tratava-se de um MPSV-07, um poderoso e raro recurso naval que agora, sem dúvida, enfraquece a força naval da Rússia. O ataque foi confirmado pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, que relatou a destruição do alvo através de um vídeo. Nele, os espectadores podiam ver a perspectiva do drone enquanto ele se aproximava do navio, que foi atingido diretamente em sua ponte, onde os sistemas de navegação mais críticos estavam localizados. O MPSV-07, com seus impressionantes 73 metros de comprimento e capacidade para operar em condições severas, era fundamental para missões de reconhecimento e salvamento. Durante o ataque, estava envolvido em atividades de patrulhamento e espionagem. Os ucranianos usaram drones de combate mais econômicos para causar danos potenciais de milhões, evidenciando como a guerra moderna é rígida em seu jogo de custos e benefícios. Ao longo do último ano, ataques a embarcações russas tornaram-se mais frequentes, e a perda do MPSV-07 representa mais do que uma simples destruição. É um golpe no coração das operações navais russas. A construção prolongada do equipamento e os gastos exorbitantes em armamentos tornaram a Rússia vulnerável a danos devastadores que podem ser causados com um investimento muito menor. Ao longo do tempo, os custos da guerra, a baixa moral e a luta pela sobrevivência econômica têm pressionado o governo russo e seus oficiais. Embora o navio não tenha sido completamente destruído, o custo para repará-lo pode ser astronômico. Nesse intervalo, a Rússia ficará sem um de seus poucos MPSV-07, o que afetará suas capacidades de reconhecimento e resgate. Com apenas 5 embarcações desse tipo registradas, essa perda se destaca ainda mais. A Ucrânia, com sua capacidade crescente de realizar ataques eficazes usando drones, agora tem a oportunidade de intensificar suas operações no Mar Negro.
Este tipo de estratégia se reflete em várias missões ucranianas. Por exemplo, em agosto, um drone FPV realizou um ataque devastador em um navio de guerra russo no Mar de Azov, mostrando a evolução tática da Ucrânia em usar drones em operações de longo alcance. Os drones não apenas destruíram aeronaves e equipamentos valiosos, mas também revelaram a vulnerabilidade das forças russas em suas operações navais. Tais eventos geram dúvidas sobre a capacidade russa de sustentar seu esforço militar enquanto o impulso ucraniano cresce. O que acontecerá no futuro? A Ucrânia poderá continuar a pressionar e explorar essa fraqueza russa no Mar Negro? O tempo revelará se essa inchada estratégia poderá mudar o curso da guerra. Antes mencionamos a derrota de um reboque militar russo, provavelmente um Buk-2190 na Baía de Sevastopol, durante um ataque aéreo conduzido por forças ucranianas. Essa embarcação fazia parte da unidade conhecida como PDSS, especializada em operações subaquáticas com mergulhadores de elite. Agora, imagine o impacto devastador de mais essa perda. Essa unidade de mergulho clandestino é altamente treinada, exigindo investimentos vultosos em tempo, dinheiro e equipamentos de ponta. A destruição desse reboque não foi apenas uma estatística no campo de batalha, ela enfraqueceu sensivelmente as capacidades de combate da tropa mais qualificada da Rússia. E não parou por aí. Além do reboque, 2 embarcações de transporte multipropósito e vários helicópteros de transporte foram eliminados. Somados, esses prejuízos somam dezenas de milhões de dólares, um golpe financeiro e estratégico que abala o complexo militar do Kremlin. Tudo isso causado por drones ucranianos relativamente simples, guiados por um planejamento estratégico excepcional. Esses ataques, embora pareçam isolados, compõem um quebra-cabeça terrível para a Rússia. Cada dano infligido não só destrói equipamentos militares caros, mas também corrói o orçamento do Kremlin, desafia sua capacidade de projetar poder, desestabiliza seus planos militares, mina a moral das tropas e abala a confiança do regime. Você pode se perguntar, até quando a Rússia suportará esse cerco? Cada golpe que parece minúsculo para alguns, de fato está desfiando uma narrativa cuidadosamente construída pelo Kremlin, aquela que diz que a Rússia domina o conflito. Na verdade, cada ataque fortalece a resiliência ucraniana, renovando sua crença de que não está apenas se defendendo, mas revidando de forma decisiva. E a situação se complica ainda mais para Moscou. A Ucrânia não para de inovar, com a introdução de mísseis avançados como o Long Neptune, apelidado de assassino de Moscou, o Flamingo e o Sapsan. Seus golpes se tornam cada vez mais frequentes e devastadores. O futuro próximo promete ser ainda mais desafiador para Putin e seu aparato de guerra. Será que a Rússia vai conseguir reverter essa maré? Ou será que o Kremlin está caminhando para uma crise financeira e militar sem volta? O jogo está longe de acabar, e as próximas semanas podem revelar reviravoltas surpreendentes, capazes de mudar o destino do confronto no Mar Negro e além. E você? Está preparado para ver como esses avanços tecnológicos e a coragem ucraniana podem continuar a redefinir essa guerra? Fique atento, porque a próxima página desse conflito intenso promete ser ainda mais eletrizante. Nos últimos anos, a Ucrânia vem